sobre uma das armas do diabo. O nosso inimigo tem muitas ferramentas que ele usa para tentar nos atingir. E uma das armas do diabo, é a que eu vou falar hoje, é uma arma que ele vai tentar usar para parar você, para te paralisar, para anular você, fazer você ficar parado. E você precisa combater essa arma. Não permitir que ela se introduza no seu coração. Não permitir que ela fique dentro de você. Você precisa aprender a vencer. Hoje, eu quero falar sobre a arma que o inimigo usa para tentar parar você. Como é que o inimigo consegue parar muitos cristãos? Como é que ele para muitas pessoas? Usando a dúvida. Fazendo com que a gente duvide. Porque quando a pessoa duvida, ela tem que parar. Porque ela não tem mais certeza se ela continua, se ela retorna, se ela vai para a esquerda ou se ela vai para a direita. Quando a pessoa duvida, ela para. Porque ela não tem certeza para onde ela está indo. Se ela deve continuar, se ela retorna, para qual lado ela vai. Então ela para. Porque ela está em dúvida, ela não sabe que caminho seguir, que decisão tomar. A pessoa não sabe o que fazer. Além da pessoa parar, quando o inimigo coloca a dúvida nela, e essa é uma arma do inimigo, a dúvida, Deus também para. Porque a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus também para de agir na minha vida. Deus para de me abençoar, porque Deus abençoa quem tem fé e quem se aproxima dele com fé. Ele é galardoador de quem o busca com fé. Agora, a dúvida é o contrário da fé. A dúvida é incerteza. E a fé é o quê, pessoal? Fé é certeza. Então a dúvida é uma arma que o inimigo usa para nos parar. E quantas pessoas durante essa caminhada que nós temos aqui, cristã, quantas pessoas você já viu pararem, desistirem, abrirem mão de algo, abrirem mão de alguma coisa que Deus tinha para essa pessoa? Às vezes até de uma promessa que Deus tinha para essa pessoa. Quantas pessoas desistiram, pararam com alguma coisa? Então o trabalho do inimigo é dúvida. Mateus capítulo 4, ele vai chegar até Jesus no momento da tentação, que é o verso de número 3. Você vai ler comigo que diz assim, ó. E chegando-se a ele, quem é que se chegou a ele? O tentador. Leia comigo. Chegando-se a ele o tentador disse, vamos todo mundo junto com o pastor, o que diz a Bíblia? Se tu és o filho de Deus. Olha só a dúvida. Vamos ler o todo, eu volto, tá? Manda que essas pedras se transformem no quê, queridos? Em pães. Vamos de novo? E chegando-se a ele o tentador, disse, o que o diabo disse para Jesus? Se tu és o filho de... Então olha para mim, é mais ou menos como se o diabo estivesse dizendo assim, eu não acredito que tu é o filho de Deus. Eu acho que tu não é, não. Se tu é, será que tu é? Eu não sei, eu estou achando que tu não é não, que tu está aqui, tal, mas que tu não é o filho não. Olha só o jeito que tu está, quem tu é. Tu vai ter que me provar que tu é o filho de Deus. Transforma essas pedras em pães, mostra que tu tem poder, que tu é. Ou seja, ele queria plantar dentro do coração de Jesus a dúvida. E muitas vezes é dessa forma que o inimigo tem tentado trabalhar em nós, colocando dúvida. Quando ele coloca a dúvida, eu paro. Porque eu não sei se eu prossigo, se eu retorno, se eu vou para a esquerda, para a direita. Eu tenho que parar porque eu tenho que ficar pensando em que caminho eu prossigo. O que eu faço da vida? Agora, não esqueça, enquanto você está em dúvida, alguém que é decidido, que tem certeza que está mais perto de Deus do que nós estamos, está vencendo na vida. Eu não posso deixar a dúvida entrar no meu coração, porque a dúvida paralisa você. A dúvida faz você ficar parado. Quando você está em dúvida, você não ora pela família. Você está em dúvida sobre o teu casamento, tu vai orar pelo marido? Não vai, porque tu está com dúvida. E esse é o trabalho dele. Você está em dúvida sobre o trabalho, você não vai orar mais pelo trabalho, porque eu estou com dúvida. Eu não sei se é de Deus ou se não é. Então o trabalho do inimigo é plantar isso no nosso coração. Foi a forma que ele tentou parar Jesus. Ele tentou parar Jesus com a dúvida, mas por que ele não conseguiu? Ele queria confundir a identidade de Jesus. Qual era a identidade dele? Ele era um filho de Deus. Ele vai tentar fazer isso, confundir a minha identidade. Será que realmente eu sou de Deus? Será que eu nasci de novo? Será que eu não estou em pecado? Será que eu não estou fazendo algo que desagrada a Deus e por isso as coisas estão acontecendo na minha vida? O que o diabo está colocando no meu coração? Dúvida, está usando circunstâncias e botando a dúvida. Ele mesmo planta o problema e ele mesmo vem com a dúvida dizendo que esse problema, o culpado é você, que talvez você está fazendo algo de errado e por isso você está passando pelo que está passando. Então o trabalho dele é a dúvida, ele tentou fazer Jesus duvidar. Mas por que ele não venceu Jesus? Porque Jesus tinha certeza de quem ele era. E ele tinha certeza de quem levou ele para aquele lugar. Quando você tem certeza de quem você é e de quem colocou você nesse lugar,
o diabo não te vence com a dúvida. Você tem que ter certeza de quem você é em Deus e do porquê que Deus te colocou onde Deus colocou você. Você tem que ter essa certeza de quem você é e por que Deus me colocou nesse lugar, por que Deus me botou nessa igreja, por que Deus me botou nesse trabalho, por que Deus me colocou nessa família, nesse casamento. Se eu estou com dúvida, eu tenho que me aproximar de Deus, me aproximar da palavra, porque a palavra dá certeza, a palavra me traz a certeza ao coração e eu preciso ter essa certeza que vem da palavra de Deus. Você está com dúvida? Que dúvida o inimigo tem colocado no seu coração? Vai para o versículo 6, olha ele tentando fazer Jesus duvidar novamente. O que diz o texto no verso 6, pessoal? E disse-lhe, novamente, o que o diabo disse? Se tu és o filho de novo, eu não acredito que tu é o filho de Deus. E quantas vezes você que talvez está aqui comigo agora, assistindo também, a minha pergunta é, o que você tem pensado nesses últimos dias? Quais os tipos de pensamentos que têm permeado você, que estão ao seu redor? Quais os tipos de pensamento que nesses últimos dias estão vindo até a sua mente? Tem pessoas que estão tão desanimadas que elas até estão com dúvida se vale a pena continuar vivendo ou não. O inimigo está às vezes ao redor da pessoa, colocando cada pensamento, cada coisa na pessoa, que às vezes a pessoa está em dúvida se vale a pena viver, se a vida é boa. O inimigo está plantando, ele veio, o que diz o 6? Se tu és o filho de quem? De Deus. Então o inimigo ele só consegue me vencer se ele conseguir plantar dúvida no meu coração. O trabalho do inimigo é me fazer duvidar. Essa é uma das formas que ele usa para nos vencer. Ele tentou fazer isso com Jesus. Só que ele não conseguiu vencer Jesus porque Jesus sabia quem ele era e sabia quem é que tinha colocado ele naquele lugar. Se você não souber quem colocou você nesse lugar, você vai começar a duvidar. Então ele quer fazer com que eu duvide do meu chamado. E às vezes o diabo vai fazer você duvidar do seu chamado. Será que foi Deus que me escolheu mesmo? Ô pastor, será que não era eu que ficava me oferecendo? Será que não era eu que ajudava demais? Que queria estar sempre perto? Será que Deus realmente me chamou? Eu tenho um chamado? O diabo vai fazer você duvidar. É a única forma dele fazer você desistir. Primeiro ele tem que te fazer duvidar do seu chamado. Quantas pessoas abriram mão daquilo que Deus chamou elas para fazer? O diabo vai fazer você duvidar da sua igreja, do seu ministério. Às vezes ele vai botar no seu coração, será que eu estou na igreja certa? Será que a igreja da graça é a igreja para mim? Será que esse é o meu ministério aqui que Deus quer que eu esteja? E muitas vezes ele vai colocar uma pessoa que vai começar a te mostrar outros ministérios, outras igrejas, e às vezes vai te mostrar coisas boas assim, sabe? Aí vai começar a te mostrar o lado bom do outro ministério, da outra igreja, e você, puxa, olha lá, é melhor do que a minha. Lá talvez é mais fácil, mas sabe o que eu quero te dizer? Não se engane. O diabo vai botar dúvida, você vai começar, será que eu estou na igreja certa? Esse é o ministério certo? Ele vai botar dúvida. Aí você, mas o outro lugar lá parece melhor do que o meu. Irmão, nessa terra não existe lugar perfeito. Só existe um lugar perfeito que é onde? O céu. Eu posso andar por vários lugares e nenhum deles vai ser perfeito. Todos vão ter algum defeito. Por que vão ter algum defeito? Porque tudo é composto por ser humano. Todo ser humano é falho. E as pessoas vão falhar contigo. Você vai ajudar elas e depois nas suas costas elas vão falar mal de você. Isso vai acontecer. Amém? Você vai se dedicar pelas pessoas, você vai ajudar as pessoas e depois por trás de você elas vão falar mal de você. Então você não vai achar um lugar perfeito. E às vezes você está duvidando. O inimigo está colocando dúvida no seu coração. Não deixe isso acontecer. Você tem que tirar essa dúvida, porque a dúvida faz você parar. E quando você para, o que Deus projetou para a tua vida também para. O plano de Deus parou. Não permita que o plano de Deus pare. Deixe Deus cumprir aquilo que Ele quer fazer. Às vezes Ele vai fazer você duvidar do seu casamento. Vai fazer você pensar, será que eu casei com a pessoa certa? Será que foi Deus que me dirigiu? Ou fui eu que fui atrás? Fui eu que insisti? Fui eu que corri para que isso acontecesse? Aí quando eu estou com dúvida do casamento, eu não oro mais pelo cônjuge. Eu estou com dúvida, eu paro. A dúvida faz você parar. E talvez o inimigo tenha colocado essa dúvida até diante do que você está enfrentando hoje. Vai colocar dúvida sobre o trabalho que você está. Você vai começar a pensar, será que esse trabalho realmente é de Deus? Ou fui eu que fui atrás disso? Foi a minha vontade? Sobre a sua profissão. Será que eu realmente tinha que fazer essa faculdade? Ou será que eu fui atrás dos meus pais? Alguém me influenciou? Então o inimigo trabalha com a dúvida. Você está com um negócio, ele vai começar a botar dúvida. Será que esse negócio aqui era o que eu queria ou é a vontade de Deus? Será que
Está dando tudo errado porque isso aqui é o meu braço? O inimigo trabalha com a dúvida. E do que ele tem feito você duvidar? Que dúvida que ele tem colocado dentro de você? Que dúvida que ele tem colocado no seu coração? Às vezes você vai começar, será que eu estou em pecado? Puxa, pastor, eu estou orando e não sinto a presença de Deus. Às vezes o diabo pega exatamente quando alguma coisa dá errado e vem no seu ouvido e diz, olha, será que o problema não é tu? Será que o problema não é você? Ele vai fazer você duvidar da autoridade que Deus te deu. Você vai começar a achar que Deus não ouve a sua oração. Ah, será que Deus ouve a minha oração? Pastor, se manifestar um demônio, será que eu tenho o poder de expulsar? Será que eu consigo? Temos que superar a dúvida. Só tem uma maneira de vencer a dúvida. Com a certeza. E fé é o quê? E a fé vem pelo quê? Eu preciso buscar mais a palavra. Eu preciso ler mais a minha Bíblia. Eu preciso orar mais a Deus. Eu preciso tirar mais tempo de intimidade, de comunhão com quem? Com Deus. Eu preciso buscar, tirar mais intimidade, mais comunhão, me envolver mais, me aproximar mais de Deus. Aí a dúvida sai. Será que Deus me escolheu ou não? Eu preciso me encher de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, não tem espaço para dúvida. Vamos lá. Olha uma pessoa que foi vencida pela dúvida. Gênesis capítulo 3. Essa é uma das armas do inimigo. Ele tem várias que ele tenta usar para vencer você. Não permita que a dúvida vença você. Vença a dúvida. Quem é que vai vencer a dúvida? Duvide dos seus pensamentos, mas não duvide de Deus. Duvide dessa voz que está colocando essas dúvidas dentro de você, mas jamais duvide da palavra. Gênesis capítulo 3. Duvide desses pensamentos. Todos acharam? Então o trabalho do inimigo é a dúvida. Com a dúvida ele coloca a tristeza, sentimento de rejeição e várias outras coisas, porque a Bíblia nos Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Todos encontraram? Não permita que a dúvida entre, que o diabo consiga penetrar no seu coração, no íntimo da sua alma e comece a plantar sementes de dúvida. Comece a tirar essas sementes, daqui a pouco você começa a achar que é incapaz. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu mereço? Não, eu acho que eu não mereço. Não deixe essas dúvidas entrarem dentro de você. Somos de Deus, o melhor dessa terra Deus fez para os filhos dele. Então tire essa dúvida. Capacidade todos nós temos, Deus nos fez com inteligência. Alguns têm uma habilidade maior para uma área, outros têm uma habilidade maior para outra determinada área, mas capacidade temos. Gênesis capítulo 3, ele vai tentar a Eva na mesma situação, colocando a dúvida. Versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa serpente disse à mulher, presta atenção como é que o diabo falou, leia comigo. É assim que Deus disse. Então ele está afirmando para Eva. Não comerás de toda a árvore da onde? Do jardim? Olha como é interessante. O diabo sabia o que Deus falou. O diabo conhece a verdade. A Bíblia diz que ele conhece a palavra, mas ele não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. Ele sabe que Deus chegou para Adão e para Eva e disse para os dois, Adão e Eva, vocês podem comer tudo. Só não toquem em duas coisas. Nas árvores que estão no meio do jardim da ciência do bem e do mal e na árvore da vida eterna. Não toca nas duas. O resto vocês comem qualquer coisa aqui, tudo é teu, domina, sujeite a terra, os peixes, os animais, aves do céu. Adão é contigo, vai trabalhar, cultivar, faz tudo aí, Adão. Tudo é teu, só duas árvores não. O diabo inverteu o que Deus falou. O diabo falou ao contrário. O que ele disse? É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Do que, pessoal? Então, olha ele plantando a dúvida. Olha, Deus não quer que você desfrute. Deus não quer que você tenha. Deus quer te limitar, não pode comer nada. Mas não foi o que Deus falou. Você já viu quando você vai vir para a igreja e é assim que o diabo fala contigo? Ah, o que o diabo falou para Eva? Eva, tu não pode comer nada do jardim? Nada do jardim tu pode comer? Quando tu vem para a igreja, o diabo diz, tu vai para a igreja e tu não vai fazer nada. Tu não vai poder fazer nada. É isso que ele tenta te convencer. Tu vai virar crente e não pode fazer nada. É o que ele está falando para Eva. 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. 4. Então a serpente disse à mulher, todo mundo junto, certamente não morrereis. Olha ele botando a dúvida, Eva,
que Deus falou não é verdade, você não vai morrer. Continua comigo, 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o que, pessoal? O bem e o mal. Então, como é que o diabo conseguiu derrubar Eva? O que ele plantou no coração dela? A dúvida. Sabe o que o inimigo fez? Fez a Eva duvidar de Deus. Fez ela duvidar do que Deus havia falado com eles. Irmão, o que Deus falou com você? Qual a promessa que Deus te deu? Nunca duvide do que Deus falou contigo. Por mais que agora pareça difícil e distante, pareça que não vai se cumprir, nunca duvide do que Deus te prometeu. O diabo fez a Eva duvidar do que Deus falou com ela e do que Deus havia prometido para eles. Eles podiam comer de tudo. O diabo mudou isso ao contrário. Fez com que ela duvidasse. Às vezes Deus te deu uma promessa. Quantos anos faz que Deus te deu essa promessa? Continue confiando, acreditando e continue firme. Deus é especialista em mudar situações. Ele pega o José da prisão e coloca o José onde? No trono. Ele pega o Davi de trás das ovelhas, no pasto, limpando esterco, prepara o Davi e coloca o Davi aonde? No trono. Então, jamais duvide do que Deus te prometeu. Eu não sei o que Deus falou contigo. Eu não sei qual foi a palavra que Deus te deu, mas Ele disse que vão passar os céus e a terra. A palavra dele não vai passar. Só que o trabalho do inimigo é fazer você duvidar do que Deus falou contigo. Tentar te mostrar que está distante, que parece que não vai acontecer, que o que Deus falou está longe, não vai se cumprir, é muito difícil se cumprir. Esse é o trabalho do inimigo, plantar a dúvida. Jamais duvide de Deus. Nunca deixe a dúvida entrar no seu coração. Como é que eu venço a dúvida? Me enchendo com a certeza. Você tem que observar um negócio, que a Eva, ela foi vencida no melhor ambiente que existia. O ambiente dela é o jardim. A presença de Deus. Pessoas que andavam com ela, até o momento eram inocentes e perfeitos, sem erro. Sem erros, era o Adão. Então a Eva, no melhor ambiente, ela sucumbiu porque ela deixou a dúvida entrar no coração. Jesus, no ambiente que não era bom, um ambiente de deserto, um ambiente árido, seco, muito quente, Jesus não sucumbiu. O que isso nos mostra? Que o problema não é o lugar, é o que tem dentro de você. Por que Jesus no deserto não caiu? Porque dentro dele tinha certeza. Ele sabia quem ele era e quem colocou ele naquele lugar. Por que a Eva no paraíso caiu? Porque dentro dela não tinha certeza. Dentro dela entrou o quê? A dúvida. Então, às vezes, o problema não é a igreja. O problema não é o pastor, a esposa do pastor ou o irmão. Às vezes o problema é o que existe em você. É o que foi entrando ao longo do tempo dentro do seu coração. Às vezes esse é o problema, só que a gente jamais vai admitir que o problema está dentro de nós. Nós vamos procurar o problema onde? Qual a desculpa para cair no paraíso? Ela tinha o melhor pastor, que era Deus, o melhor marido, que era o Adão, e deu tudo errado, por causa do que ela deixou entrar. Agora, Jesus no deserto, Jesus não via Deus lá, humanamente, fisicamente. Jesus estava no pior lugar, mas ele não caiu. Por que ele não caiu? Porque o que tinha dentro dele era o quê, pessoal? Certeza. Por isso que o salmista Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Se eu encher o meu coração com a palavra, se eu pegar toda a palavra que eu receber e escondê-la dentro de mim, se eu pegar toda a palavra que eu ouvi e me encher com a palavra, não sobra espaço para o pecado entrar, porque o diabo só entra onde tem espaço. Efésios capítulo 4. Vamos lá comigo. Então não dê espaço para o diabo. Se ele encontrar espaço, ele vai plantar dúvida dentro de você. Não dê espaço para ele. Efésios capítulo 4. Quem achou, diga amém. Podemos ler, queridos? Efésios capítulo de número 4, você vai ler comigo 27 agora. O que diz a Bíblia Sagrada? Vamos juntos? Todo mundo. Não deis lugar ao diabo. Leia de novo, vamos lá com o pastor. Vai encontrando aí, Efésios 4, 27. Leia. O que diz a Bíblia Sagrada? Não deis lugar ao... Irmão, eu não posso deixar espaço. Tudo que o diabo precisa para entrar na nossa vida é de espaço. A dúvida só entra se ela encontrar espaço dentro de você. Você não precisa estar vazio. É só deixar um espacinho. O inimigo às vezes preenche com a dúvida. Por que ele conseguiu entrar na Eva? Porque ele encontrou espaço naquele coração.
E ele plantou a dúvida e venceu ela. Por que ele não entrou em Jesus? Porque Jesus estava cheio de certeza. E certeza é o quê? Fé. Quando eu estou cheio de fé, eu sei quem eu sou, eu sei quem me trouxe ou me colocou no lugar que eu estou, ninguém me vence. O trabalho do inimigo é plantar dúvida. Do que ele tem feito você duvidar nesses últimos dias? O que ele tem tentado plantar no teu coração? É sobre o teu futuro? Sobre a tua vida profissional? Sobre o teu casamento? Sobre a tua comunhão? Sobre o amor de Deus? Tem tentado fazer você duvidar até da bondade de Deus, dizendo, se Deus é bom, por que ele está deixando tu passar por tudo que tu está passando? Ele está tentando fazer você duvidar da promessa que Deus te deu. O que eu vim falar para você aqui nessa reunião é, não deixe a dúvida entrar. Resista esses pensamentos, expulse esse mal, manda embora essa voz que tem falado no seu ouvido, busque mais a Deus, se encha da palavra. A palavra é o que me dá certeza. E quando eu tenho certeza, não tem espaço para dúvida. Jamais deixe a dúvida entrar. Não dê lugar para quem? Para o diabo. E o que ele precisa não é de uma porta grande, às vezes é pequenininha, de um espacinho para plantar uma sementinha de dúvida que vai nos paralisar. Quando eu estou duvidando, eu paro, porque eu tenho que parar para escolher agora, vou para cá, vou para lá, faço isso, porque eu estou em dúvida. Se eu estou em dúvida, está na hora de me aproximar de Deus, porque Deus é fé e fé é certeza. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo no meu canal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você receber as mensagens dos próximos vídeos que virão e compartilhe com quem precisa. Que prazer ter você acompanhando as nossas mensagens. Que Deus te abençoe.